Quando você tem a desgraça de cometer um pecado grave, você acha que você infringiu uma regra. Só que no pecado grave, você feriu o amor. Você pode olhar por essas duas vias, como a infração a uma regra ou um ato de desamor. Desamor a Deus, desamor ao próximo, desamor a você mesmo. Você precisa do conhecimento da possibilidade de lucrar o bem que você deseja, que você espera. Então a fé precede. Ora, o objeto da esperança é, de algum modo, a felicidade eterna e, de outro, o auxílio divino. E ambos nos são pressupostos pela fé, por meio da qual chegamos a saber que somos capazes de obter a vida eterna e que, para esse fim, o auxílio divino está pronto para nós. Segundo a carta aos Hebreus, abre aspas, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Portanto, é evidente que a fé precede a esperança. Então veja, você pode perder a esperança. Quando você comete um pecado grave, você perde a caridade. Então, existe um modo de lidar, né, com a vida espiritual, etc., que é o seguinte: se você entende de modo legalista apenas, como uma regra, né, a coisa do pecado, quando você, né, tem a desgraça de cometer um pecado grave, você acha que você infringiu uma regra. Só que no pecado grave, você feriu o amor. Você pode olhar por essas duas vias, como a infração a uma regra ou um ato de desamor. Desamor a Deus, desamor ao próximo, desamor a você mesmo. Tá claro? Então veja, por que nós pecamos gravemente? Isso é uma pergunta interessantíssima, ora. Por que eu peco gravemente? Você já parou para se perguntar? Por que vocês acham? Por que a gente comete pecados graves? Qual a opinião de vocês? Nós podemos dizer que nós cometemos pecados graves por dois motivos. Vamos colocar desse modo. Primeiro, porque a tua natureza é lesada. Tá certo? E essa natureza lesada, ela faz com que você, para não cometer pecado grave, você se esforce para manter a vida da graça. Isso significa oração. Então, quer dizer, se o pecado é um ato de desamor deliberado, se torna muito mais fácil você cometer pecados graves quando você não exercita a fé do que quando você exercita a fé. Logo, a condição para evitar os pecados graves é a oração. A condição para sair dos pecados graves
é a oração. A oração que te coloca como um mendigo diante de Deus. Ora, para conhecê-lo e amá-lo. Sem oração, mais pecado grave. Com oração, menos pecado grave. Então, quer dizer, os pecados graves, eles vêm na mesma medida da falta de qualidade da tua oração. O pecado grave, ele é um resultado de quem reza pouco e reza mal. Porque quem reza muito e reza bem, conhece a Deus. Está mais próximo de Deus, está mais próximo do amor. Então, a oração ela é um remédio contra as nossas paixões, paixões desordenadas, contra essa nossa natureza lesada. Então, no pecado grave, você fere a caridade. Você perde a caridade, a ligação com a vida divina. Com o pecado grave, você se torna, nesse sentido, você perde a vida da graça, você perde a vida sobrenatural de Deus, porque Deus é amor, porra. E aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, como você vai ter a vida sobrenatural de Deus, que é amor, caridade, puro fogo de caridade, se você assassina o amor, se você é um assassino de Deus, se você... Entende? É a mesma coisa que dizer, eu te amo, mas eu te bato todo dia. Tá entendendo? Assim, porra, que raio de amor é esse? Eu te amo e te encho de porrada. É de desconfiar, né? Então, o pecado grave, ele fere o teu vínculo de amizade com Deus pela caridade. E aí te resta o quê? A esperança e a fé. Sem a oração, mesmo em meio ao pecado grave, mesmo num estado de inimizade com Deus, você também não vai colher as graças necessárias para ir se confessar, para voltar ao teu estado de amizade com Deus. Rezar bem seria fazer aquela oração genuína, conversa íntima com Deus? Exato. Mas você pode entender isso de um modo completamente errado. Você pode entender, veja, é complexo, né? Não é simplista a coisa. Porque você pode entender como oração genuína uma oração sentimental. E não é essa a oração genuína. A oração genuína não é aquela oração que você chora. Não digo assim, você está passando por uma dificuldade e chora e pede auxílio a Deus, etc. e tudo mais, e quer mudar alguma coisa nesse mundo. A oração genuína é a oração em que você se aproxima de Deus com interesse de conhecê-lo e amá-lo.